Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O xerife Michael Carter não era alguém que se deixasse intimidar. Em 20 anos de serviço no tranquilo e rural condado de Campo Vermelho, ele tinha visto todo um catálogo de infortúnios humanos se desenrolar. Acidentes trágicos em estradas molhadas, do discussões de casais terminam em tiros de espingarda, do desaparecimentos misteriosos, algumas das quais nunca foram esclarecidas. Ele aprenderá a manter o rumo, a não se deixar abalar pelo medo ou pelo horror. Mas naquela manhã, enquanto tomava seu café preto e conferia os relatórios da noite, uma chamada de emergência pelo rádio interrompeu a calma rotineira da estação. Xerife Carter, aqui é a unidade 12, ligação do vizinho dos Olovais. A pequena Hannah disse que o pai dela está debaixo do assoalho. Ela está sozinha em casa há pelo menos 3 dias. Ele pousou a xícara tão abruptamente que um pouco de café derramou na mesa. Ele não respondeu de imediato. O silêncio na estação, geralmente barulhento com telefones e conversas matinais, pairou sobre ele por um instante. Uma criança. Sozinha. 3 dias. Um pai sob o assoalho. Ele pulou, pegou seu chapéu e casaco e dirigiu rapidamente em direção ao antigo caminho da floresta, onde ficava a casa cinza dos Olovais. Um barraco isolado, sem vizinhos próximos, plantado na orla da floresta como uma lembrança do passado. Os Olovais não eram conhecidos por serem falantes. James Olovai, um ex-fuzileiro naval, condecorado e depois desfeito pela guerra, vivia recluso desde a morte de sua esposa, Raquel, ocorrendo em um acidente de carro na chuva, 2 anos antes. Um evento brutal que marcou a pequena comunidade de Redfield, mas que, como tantas outras tragédias, acabou sendo silenciado. Desde então, James cria sua filha sozinho, Anna, uma criança quieta, quase fantasmagórica, raramente vista na escola ou na cidade. Sussurrava-se que James havia mergulhado na solidão, falando pouco, recusando visitas e até desconfiando dos serviços sociais. Quando Michael chegou, o sol mal se filtrava por entre as árvores. A casa, sem graça e silenciosa, parecia desabitada. No entanto, na varanda de madeira desgastada, sentado de pernas cruzadas, ele viu Anna. Ela parecia ausente. Seus pés descalços repousavam sobre a madeira suja, seu cabelo castanho claro estava emaranhado, grudado na testa. Ela apertava contra o peito um bicho de pelúcia surrado, um coelho sem olhos, e olhava fixamente para algo à sua frente que Michael não conseguia ver. Ele desligou o motor e saiu lentamente do carro. Cada passo no cascalho ecoava alto demais no silêncio. Olá, Hannah, disse ele suavemente, ajoelhando-se a uma boa distância. Você está bem? Está sozinha? A garota virou a cabeça lentamente em sua direção. Seus olhos cinzentos pareciam imensos, como se contivessem um vazio pesado demais para uma criança. Ela não respondeu de imediato. Piscou lentamente e então falou com uma voz quase sussurrante, mecânica. Papai não está morto. Michael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Onde ele está então? Hannah olhou para o chão e então levantou um dedo em direção à porta entreaberta da casa. Está embaixo do chão, ela disse. Ele me disse para não ter medo. Os reforços chegaram cerca de 20 minutos após o chamado do xerife Carter. 2 viaturas e um SUV sem identificação estacionaram em frente à antiga casa de Olovai, pisando no cascalho molhado. Os policiais saíram silenciosamente de seus veículos, com o olhar se deslocando da floresta escura para a pequena figura de Anna, ainda sentado na varanda como uma estátua esquecida. Michael fez um discreto sinal de mão, ordenando que entrassem com cautela. Não toquem nada, ele sussurrou. Só quando soubermos o que temos aqui. Os agentes cruzaram a soleira com uma espécie de reverência silenciosa. Lá dentro, a atmosfera era estranha, quase sagrada. O ar estava seco e congelado, responsável por um cheiro de madeira velha, misturado com o mais preocupante de um longo confinamento. Parecia que o tempo parou de fluir dentro desta casa. Nada parecia fora do lugar. Nenhum objeto estava jogado por aí. Nenhum móvel estava virado. A sala de estar, decorada de forma simples com móveis de madeira bruta, exibia uma ordem quase militar. Um velho sofá de couro, desgastado pelos anos. Uma estante repleta de romances de guerra e manuais de sobrevivência. Uma foto emoldurada de James uniformizado, segurando Hannah, uma bebê, nos braços. Nenhum sinal de luta. Nenhum vidro quebrado. Nenhum sangue. Nenhuma anotação, nenhuma pista. O telefone está sem bateria, relatou um dos policiais, cobrindo-o cuidadosamente. E a geladeira está vazia. Michael assentiu lentamente. Tudo parecia estranhamente intacto.
Mas essa calma, esse silêncio, era perfeito demais. Como se algo tivesse sido cuidadosamente escondido. Como se a casa prendeu a respiração. O agente Tom Reis, um jovem recruta ainda cheio de instinto, deu alguns passos para dentro da sala, observando atentamente o chão. Parou, estreitou os olhos e bateu o pé suavemente. Baque. Então, um passo adiante. Relógio. Ele se ajoelhou. Seu dedo deslizou por uma tábua um pouco mais leve que as outras, menos marcado pelo tempo, menos desgastado pelos passos. E xerife, venha ver isso, disse Reis. Michael se aproximou. Ajoelhou-se, passando a mão na madeira. Vá com calma. Usando suas ferramentas, os agentes começaram a levantar as tábuas, um por um, revelando um vazio escuro e empoeirado. Um espaço escavado entre as fundações, provavelmente um antigo vão subterrâneo. O cheiro ficou mais forte, mais denso, como um sopro de umidade antiga misturado com algo mais orgânico, de mais profundamente humano. Após quase 1 hora de trabalho paciente e metódico, o corpo foi encontrado. Ele era envolto em um lençol militar caqui impecavelmente dobrado, como se alguém tivesse se dado ao trabalho de respeitar um certo ritual. A cabeça, virada para o lado, revelava um rosto pacífico mais estranho. Sem pânico nos recursos. Uma expressão quase gentil, mas congelada, como se James Holloway tivesse adormecido com um segredo pesado demais para suportar. Não havia ferimentos visíveis sem sangue. Sem hematomas. Sem cacos de vidro. Nada. Apenas um corpo, colocado lá, sem sinais de arrombamento. O chão ao redor dele estava limpo. Limpo. Michael sentiu o estômago se contrair. Olhou para os agentes em silêncio e se levantou lentamente. Ele saiu de casa para encontrar Hannah. Ela não se mexera. Ainda na varanda balançava seu bicho de pelúcia com um movimento imperceptível. Ele se ajoelhou diante dela, com uma gentileza que ele nem sabia que possuía. Hannah, ele sussurrou. Sabe o que encontramos debaixo do assoalho? Ela sentiu lentamente. É o papai. Ela disse. Michael engoliu em seco. Você sabe o que aconteceu com ele? Quem fez isso com seu pai? Os olhos da garota, opacos e imensos, ergueram-se lentamente em sua direção. Seu rosto não demonstrava emoção alguma. Mas sua voz, no entanto, continha algo estranho. Gelado. É a mamãe. Hannah foi colocada temporariamente com Laura Bennett, a irmã mais velha de Raquel, numa casa rigorosa com paredes brancas, sem brinquedos, sem risos. Laura nunca tivera filhos. Professora aposentada, vivia sozinha numa rotina rígida, entre as xícaras de chá demasiado quentes e os silêncios demasiado longos. Não era cruel, mas fria. Incapaz de navegar nas águas turvas da dor e da tristeza de uma menina. Nos primeiros dias, Laura tentou impor regras. Horários fixos para as refeições, lição de casa, luzes apagadas às 8 em ponto. Mas Hannah não estava dormindo. Todas as noites, assim que a casa se enchia de silêncio, a voz da criança se elevava suavemente, como um sussurro através das paredes. Mãe, eu te ouço. Não vou dizer nada. Eu prometo. Sim, eu sei, papai não devia ter feito isso. Mas eu não estou brava. Eu acredito em você, mãe. Você fez a coisa certa. Laura, a princípio irritada, tentou silenciar esses diálogos noturnos, pensando neles como jogos da imaginação. Mas com o passar dos dias, os sussurros assumiram um tom perturbador. Não era uma bobagem infantil. Era preciso, estruturado, estranhamente adulto. Uma noite, quando Laura se inclinou para fora da porta entreaberta do quarto, ela ouviu distintamente Hannah falando em voz baixa. Papai mentiu para todo mundo. Ele escondeu coisas. Disse que era para me proteger. Mas mamãe, ela sabe. Ela vê. Laura fechou a porta, pálida. No dia seguinte, ela marcou uma consulta de emergência com a doutora Meredith Klan, um renomado psicólogo especializado em traumas infantis e situações pós-traumáticas complexas. A primeira sessão aconteceu no escritório iluminado da empresa, repleto de desenhos, almofadas coloridas e estatuetas. Hannah, calma e educada, acomodou-se sem resistência. Ela não chorou. Ela não desviou o olhar. Pelo contrário, ela olhou para Meredith com uma maturidade perturbadora para uma criança de 8 anos. Você sente falta dos seus pais? Perguntou a psicóloga gentilmente. Mamãe nunca está longe, respondeu Hannah. Você quer dizer, no seu coração? Não. Ela está aqui. Ela vem à noite. Ela fala. Ela me mostra coisas. Que coisas? A menina hesitou, então sussurrou como se alguém pudesse estar ouvindo. Fotos. Memórias. Lugares que o pai frequentou. Pessoas que ele machucou. Meredith inicialmente pensou que fosse uma imaginação superdesenvolvida, um mecanismo de defesa. Mas nas 2 sessões seguintes, algo mudou.
Hannah começou a falar sobre coisas específicas, preciso demais para uma criança da sua idade. Ela mencionou nomes de lugares, bases militares, nomes de soldados, códigos, datas. Fallujah, uma vila a 10 quilômetros de distância. Papai disse que estava limpa, mas mamãe chorou quando me mostrou o que ele tinha feito lá. Havia um homem no deserto. Papai o chamava de contato fantasma. Deu-lhe uma sacola, com alguns papéis. Papai nunca contou a ninguém, nem mesmo a mamãe. O Dr. Klein, cada vez mais preocupado, começou a verificar os itens mencionados pela criança. E o que ela descobriu a deixou arrepiada. Vários nomes que Hannah mencionou coincidiram oficiais que serviram em unidades especiais no Iraque, alguns dos quais desapareceram ou morreram em circunstâncias pouco claras. Um deles, conhecido como Jake Donovan, foi listado em um antigo relatório confidencial não publicado do Departamento de Defesa, que Meredith passou dias rastreando por meio de contatos não oficiais na imprensa militar. Hannah tinha falado sobre ele com detalhes que ela não poderia inventar: uma tatuagem de corvo na clavícula, um cachorro preto sempre ao seu lado, um ferimento de estilhaço no flanco esquerdo, detalhes exatos, nunca tornados públicos. Foi isso que levou Meredith a ligar xerife Michael Carter, uma semana após o primeiro encontro. Eles se encontraram em seu escritório na prefeitura, a portas fechadas. Os olhos de Meredith estavam cansados, seu rosto tenso. Esta criança não está mentindo, ela disse simplesmente. Meredith, você sabe que nesses casos o cérebro pode. Não é isso. Sou psicóloga há 20 anos, Michael. Sei reconhecer fantasia, dissociação, mitomania infantil. O que Hannah diz é muito coerente, muito preciso. E acima de tudo, ela fala sobre coisas classificadas como ultrasecretas. Michael cruzou os braços desconfortavelmente. Como que? Missões no Iraque. Nomes de unidades. Ações não oficiais. Reparações, como ela chama. Ela também fala sobre um documento. Um arquivo escondido. Algo que James guardava e Raquel descobriu, pouco antes de sua morte. O xerife sentiu uma pressão surda nas têmporas. Você acha que a morte de Raquel não foi um acidente? Eu acho que James tinha um segredo, e que alguém ou alguma coisa não queria que fosse revelado. E Hannah, de alguma forma que ainda não consigo explicar, tornou-se a chave para este segredo. Um longo silêncio se instalou. Michael olhou pela janela. A floresta ao longe tremia ao vento da noite. Você acredita em fantasmas, Meredith? Ela hesitou. Acredito que algumas coisas não morrem até serem ditas. A autópsia do corpo de James Holloway, realizado com urgência pelo legista do condado, não deixou dúvidas. Ele não havia morrido de causas naturais. Seu coração havia parado de bater devido a um neurotóxico extremamente raro, quase desconhecido em bancos de dados padrão. Este composto, posteriormente identificado como NX-13, tinha a particularidade de causar paralisia progressiva do sistema nervoso, mantendo o sujeito consciente até a cessação total das funções vitais. O Dr. Levinsky, responsável pela análise, desaprovou a leitura das primeiras linhas do relatório. Agente químico nunca aprovado para uso militar público. Há evidências históricas de seu uso durante interrogatórios extralegais conduzidos nas zonas cinzentas dos conflitos modernos. Este produto não deveria mais existir. O relatório era formal. A administração pública nunca reconheceu este composto. Só poderia ser obtido por alguém com um acesso muito restrito a arquivos especiais ou redes clandestinas ligadas às Forças Armadas. O xerife Michael Carter, profundamente perturbado, foi aos arquivos militares em Fort Davidson, onde alguns arquivos antigos eram guardados. Ele usou o antigo código de serviço de James Holloway, que havia encontrado entre seus pertences pessoais, para pesquisar os bancos de dados. O que ele descobriu com gelo? James pertencia a uma unidade classificada chamada Projeto Eco Negro, um nome que não apareceu nem nos registros oficiais do Pentágono, nem nos bancos de dados acessíveis a jornalistas investigativos. Carter levou horas para reconstruir o organograma do programa. Eco Negro não era um simples programa de contra-inteligência. Era um experimento psicológico extremo, projetado para criar soldados capazes de manipular a memória, a sua própria e a dos outros. Oficialmente, a intenção era induzir memórias controladas para testar a resiliência mental ou fazer o inimigo acreditar que eventos fictícios haviam realmente ocorrido. Mas extraoficialmente o programa foi muito mais longe. Por meio da hipnose, neurotoxinas, privação sensorial e drogas experimentais. Os cientistas que lideram o projeto tentaram dissociar a consciência de um soldado de seu corpo físico. A ideia era criar agentes capazes de se infiltrar em memórias ou mesmo se
comunicar por meio de estados alterados de percepção. Vários relatos falavam de transmissões não verbais remotas e engenharia reversa do subconsciente. James Olovai foi um dos temas principais. Dezenas de outros desapareceram, foram deixados para morrer ou enlouqueceram. O programa havia sido brutalmente desmantelado após uma série de suicídios e um escândalo político abafado. Mas James, ele havia retornado. E ele tinha nunca falado do que ele tinha visto, experimentado ou sofrido. Nos dias que se seguiram, Carter começou a reexaminar todos os relatos da morte de Raquel Olovai. O acidente de carro agora parecia suspeito. Os freios defeituosos, a trajetória irregular, a falta de álcool ou medicamentos no organismo, nada se encaixava no quadro de uma tragédia rotineira. Então, um detalhe chama a atenção. Raquel ligou para um antigo número de emergência militar, agora desativado 3 dias antes de sua morte. Reservado para aqueles que serviram em programas secretos. Ela havia deixado uma mensagem curta, interceptada e arquivada. Ele fez de novo. Acorda falando uma língua que eu não entendo. Ele não me reconhece. Algo nele me assusta. Acho que alguém deixou algo para trás. Ela desligou sem retornar a ligação. E então, o acidente. Carter lentamente junta os pedaços. E se Hannah estivesse dizendo a verdade? E se, nas brincadeiras noturnas da criança, algo muito mais real sobreviveu? E se Raquel não tivesse morrido? Ou melhor, se ela nunca tivesse realmente deixado este mundo? Porque ao mesmo tempo, no quarto de Laura Bennett, Hannah falava cada vez mais alto. Mamãe está ao meu lado. Ela me mostra o quarto onde papai escondia suas memórias. Ele o chamava de câmara de eco. Ela diz que o pai já não era ele mesmo. Ele viu pessoas mortas, disse que elas o seguiram. A mãe queria ajudá-lo, mas ele estava com medo, então ela ficou mesmo depois. Ela diz que ainda pode me proteger, mas que outros virão. Laura, petrificada por essas confissões noturnas, colocou um gravador debaixo da cama da menina. A fita gravada deixou as autoridades sem palavras, porque nas gravações, depois das palavras de Hannah, uma segunda voz foi ouvida. Uma voz feminina suave mas alterada, como se fosse filtrado por um rádio quebrado. Ela disse: precisamos terminar o que eles começaram. Você é a última testemunha, Hannah. E a memória é uma prisão que precisa ser quebrada. De volta à casa de Olovai, o xerife Michael Carter sentiu uma tensão surda apertar-lhe a garganta. O silêncio pairava como uma tampa sufocante sobre a casa congelada, onde o tempo parecia ter parado no exato momento em que James escreveu suas últimas palavras. Com o apoio do juiz local, Carter obteve um mandado oficial para uma busca abrangente. Ele ordenou que seus agentes revistassem minuciosamente cada canto, dos dutos de ar ao sótão, incluindo o porão lacrado que ele já havia localizado, mas nunca aberto. A porta condenada no fundo do porão cedeu sob o esforço conjunto de 2 oficiais. Um cheiro metálico e estagnado exalava dele como uma mistura de ferrugem, cera e terra úmida. Lá dentro, uma sala estreita e sem janelas, forrada de jornais colados nas paredes, amarelados, cobertos de anotações ilegíveis. Mapas militares. Fotografias queimadas. E sobre uma mesa bamba, um diário com capa de couro preto, desgastado pela angústia. Carter abriu o caderno. As primeiras páginas falavam de uma vida comum, a dor de perder Raquel, a dificuldade de se adaptar à vida civil, as noites sem dormir. Depois, à medida que as páginas avançavam, a escrita tornou-se mais agitada, as letras inclinadas, rabiscadas, como se a mão de James tivesse tremido. E então, uma passagem cortou Carter como uma lâmina de gelo. Raquel não está morta. Levaram o corpo dela. Reativaram a mente dela. Estão testando-a. Mandando-a de volta à noite. Eu a ouço caminhando. Às vezes, ela canta para Hannah. Uma canção antiga que ela nunca conheceu. Eu a vejo nas sombras, ao lado da cama da nossa filha. Ela olha para mim. Ela nem sempre fala. Às vezes, ela fica horas a fio, olhando para a parede. Ela está me observando. Acho que sabe que me lembro. Não consigo mais dormir. Não sei se é ela, ou algo com o rosto dela. Carter sentiu o pulso acelerar. Virou o diário, procurando as últimas páginas, rabiscadas às pressas. Na última, descobriu um desenho deslizado entre 2 folhas de papel, em uma simples folha quadriculada de papel escolar. A linha infantil era clara, mas a atmosfera era assustadora. Nós vimos uma sala lá, provavelmente de Hannah, com uma cama de solteiro, um abajur na mesa de cabeceira. Ao lado da cama, uma mulher com cabelo comprido, vestindo uma bata de hospital. Sua mão segurava a de uma menina. Até então nada fora do comum. Mas o que fez Carter estremecer foi o rosto da mulher.
Os olhos dele eram completamente pretas. Sem branco, sem pupilas. 2 poços de tinta sem fundo. E abaixo do desenho, escrita em letras maiúsculas a lápis vermelho, uma frase de criança. A mamãe me disse para não mostrar isso. O xerife Carter ficou paralisado por alguns instantes, o papel tremendo levemente em sua mão. Ele se forçou a recuperar a compostura, mas algo naquela sala, ou uma memória desta casa, parecia observá-lo, ouvi-lo. Pediu aos seus agentes que fotografassem tudo, que levassem cada objeto, cada documento. O FBI foi chamado. Logo, agentes à paisana chegaram, sem nomes ou distintivos visíveis. O arquivo foi classificado como confidencial defesa em 72 horas. A autópsia de James Olovai foi lacrada e transferida para uma base cujo nome foi omitido de todos os registros. Evidências, gravações e até cópias digitais desapareceram misteriosamente das bases locais. A casa foi discretamente colocada à venda. Um incorporador local, aparentemente alheio aos fatos, adquiriu. 2 meses depois, o antigo prédio foi demolido. Nada foi encontrado, exceto uma fundação deformada, como se tivesse sido corroída por algo mais antigo que concreto. O xerife Michael Carter assistiu à demolição em silêncio, com o diário de James guardado no bolso interno do paletó, escondido do resto do mundo. Ele nunca o devolveu. Algumas semanas antes de deixar Redfield para sempre, a tia de Hannah, Laura Bennett, pediu para falar com Carter uma última vez. Parecia exausta, esgotada pelos meses que passará com a criança. Eles se encontraram em um pequeno café deserto. Laura usava um lenço preto no pescoço e suas mãos tremiam ao colocar a xícara à sua frente. Tenho uma coisa para te contar, Michael. Algo que não contei a ninguém, nem mesmo ao Dr. Klein. Carter olhou para cima. Fala, Laura. Ela respirou fundo. Uma noite, ouvi Hannah falando no quarto dela. Não era incomum, ela costuma falar sozinha. Mas desta vez, houve uma resposta. Uma voz de mulher, muito suave, muito lenta. E não era um rádio nem uma TV, era real. A voz cantava uma canção de ninar. Uma canção de ninar? Sim, a mesma que Raquel cantou para Ana quando ela era bebê. Ninguém mais a conhecia. Eu mesmo só a tinha ouvido uma vez anos atrás. Laura fez uma pausa. Seu rosto empalideceu. É quando entrei no quarto. Hannah estava sentada na cama com os olhos arregalados. Ela me olhou como se já soubesse que eu estava ali e disse. Ela fechou os olhos e disse lentamente. A mãe sempre volta, de baixo. Anos se passaram. O empreendimento Olovai Garden surgiu. 8 casas modernas com entradas de concreto lisas, cercas brancas e luzes de LED na varanda. O terreno exato onde ficava a antiga casa foi renomeado. Parcela 7. Nenhum dos novos proprietários conhecia a história. Um jovem casal, Daniel e Michelle Hargrove, mudou-se com sua filha de 6 anos, Lírio. A casa era nova, recém-pintada e sem incidentes. Mas na segunda semana, Michelle começou a notar coisas estranhas. Brinquedos sendo movidos à noite, pegadas molhadas perto do alçapão que levava ao porão. Lily começou a conversar com um amigo imaginário. Ela diz que seu nome é Raquel, disse a menina na mesa uma noite. E quem é Raquel, minha querida? Perguntou Michelle. Ela estava triste porque estava presa. Mas agora ela pode voltar. Ela fala comigo à noite. E o que ela te diz? Não se preocupe. Ela voltará em breve. De baixo. Daniel, preocupado, instalou uma câmera de vigilância com visão noturna no porão. Ele queria capturar os movimentos dos roedores, ou qualquer explicação racional, mas só que ele viu na noite seguinte o assombrou pelo resto da vida. Na gravação, primeiro vivenciamosa lâmpada do teto pisca. Então, durante exatamente 17 segundos, uma figura flutuante apareceu no centro da tela. Imóvel. Silencioso. Suspenso a cerca de 30 centímetros do chão. Uma mulher. Vestido branco. Cabelo comprido. Seus olhos estavam completamente preto. Sua boca fechada. Sua pele de um cinza ceroso. Ela não estava olhando para a câmera. Ela estava olhando em direção ao teto. Em direção ao quarto de Lily. Então ela desapareceu. Como se tivesse se dissolvido no ar. Daniel nunca falou publicamente sobre o vídeo. Ele saiu de casa com a família 2 dias depois. Ele gravou a gravação em um pendrive e a enviou anonimamente para um xerife aposentado, Michael Carter, que agora mora em uma cabana em Montana. No rótulo ele havia escrito uma única frase. Acho que a coisa ganhou outra cara.